comissões discutem a adesão do Estado ao plano de recuperação fiscal do governo federal. Fórum permanente debate inovação e empreendedorismo. E plenário analisa prorrogação do estado de calamidade financeira. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Tributação da Alerj acredita que a projeção de ganhos do Estado com o plano de recuperação fiscal do governo federal precisa ser revisada. O subsecretário de Fazenda apresentou uma estimativa de arrecadação para os próximos 3 anos de 61 bilhões de reais durante uma audiência pública nesta terça-feira. Para aderir ao regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal, aprovado pelo Congresso Nacional no dia 17 de maio, existem 3 condições gerais. A receita corrente líquida do estado deve ser menor do que a dívida consolidada do ano anterior. As despesas liquidadas do pessoal com juros e amortizações devem ser, no mínimo, 70% da receita corrente líquida do ano anterior ao pedido de adesão. Já o valor total das obrigações assumidas deve ser maior do que a disponibilidade de caixa. Segundo o subsecretário de Fazenda, o Rio de Janeiro atende a todos os requisitos. As condições de ingresso ao regime de recuperação fiscal são condições relativas à dívida do Estado, à sua capacidade de pagamento da sua despesa corrente e às dívidas com fornecedores. Hoje, no ambiente de calamidade financeira que hoje o Estado se encontra, nós já atingimos cumulativamente essas condições de entrada, portanto, nós temos condições de ingressar ao regime como foi publicado na Lei Complementar 151. O Estado do Rio assumiu 12 compromissos que o governo considera essenciais para a recuperação fiscal. Até o momento, apenas 3 foram concretizadas: a autorização para a alienação das ações da SEDAI, a redução dos incentivos fiscais e a instituição do regime de previdência complementar. A expectativa do Poder Executivo é que esse pacote de medidas seja concluído até julho deste ano. Para o presidente da Comissão de Tributação, o valor de arrecadação previsto pelo governo estadual está superestimado e precisa ser revisto. Segundo o parlamentar, o cronograma apresentado também precisa mudar. O governo do estado estimou em 61 bilhões como esse ajuste fiscal fosse começar no início do ano. Esse ajuste fiscal só vai começar no segundo semestre. Só no que defasa 6 meses, você já altera, por exemplo, o valor previsto de suspensão do pagamento da dívida de 6,5 bilhões. Né? Então, todas as estimativas passam a ser prejudicadas. Né? O dólar cresceu, né? E aí aumenta 20% o serviço da dívida. Então, e tem outros conceitos que estão estimados muito superficialmente. Então é necessário, primeiro, que se assine o termo de ajuste fiscal, consolidando tudo aquilo que eles vão aprovar ou não vão aprovar, para depois fazer novas projeções, porque terá que passar pelo crivo do Tesouro Nacional. Outro assunto debatido na audiência pública foi a Lei Candir, que isenta o pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados, como café, tabaco e minério de ferro. Segundo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional tem até dezembro deste ano para regulamentar a lei. Caso não o faça, a iniciativa caberá ao Tribunal de Contas da União. O presidente da Comissão de Economia disse que a falta de regulamentação fez com que o Rio perdesse quase 50 bilhões de reais nos últimos 20 anos e que esse valor poderia ser utilizado para abater a dívida do Estado com a União. O Rio de Janeiro, desde 96, vem perdendo dessas compensações algo em torno de 50 bilhões de reais. Né? Então, era possível pelo menos fazer um encontro de contas para saber quanto o Estado deve à União, quanto o Estado teria a receber se essas compensações tivessem sido regulamentadas, para que pelo menos o Estado pagasse menos
pagassem menos juros e serviços da dívida com a União. Os parlamentares também debateram o decreto presidencial que alterou a forma de cálculo dos royalties e participações especiais, que agora passa a ser feita pelo valor mínimo, excluindo o preço de venda definido pelas concessionárias. Para o presidente da Comissão de Orçamento, a medida está prejudicando muito o Rio de Janeiro. Nós perdemos uma receita de mais de R$1 bilhão, né? Receita essa que ajudaria muito o equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é fundamental que a Procuradoria do Estado entre no Supremo Tribunal Federal e que faça valer os direitos, não do Estado, mas do povo do Estado do Rio de Janeiro. A Firjan apresentou o mapa de desenvolvimento das empresas do Estado, com foco nas ações de inovação, durante encontro realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado. O objetivo do mapa é fazer com que o Rio de Janeiro tenha o melhor ambiente de negócios do país. Entre os principais aspectos apresentados estão o fomento do empreendedorismo e da inovação nas empresas e a necessidade de facilitar o acesso aos recursos financeiros. Nós fizemos já um levantamento quais são os principais gargalos para a inovação, por exemplo, no acesso a recursos. Já fizemos alguma apresentação também para as agências de fomento e começou uma discussão. Então, acho que a gente tem que avançar nisso, Nas ações de empreendedorismo, por exemplo, nós estamos fazendo ações internas de aceleração de projetos de alunos do Senai, com o objetivo de entrar nesse meio, conhecer um pouco e depois avançar para talvez aceleração de empresas de base tecnológica. Usando toda a infraestrutura do Senai também no apoio. Para a vice-presidente da Associação Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Fortec, é fundamental que as universidades compartilhem as experiências de pesquisas dos núcleos de inovação tecnológica, conforme prevê a legislação. Todos os núcleos de inovação, eles têm por missão principal transferir para a sociedade o resultado da pesquisa. Não importa que seja de universidade pública ou privada, mas a maioria da pesquisa brasileira é feita com dinheiro público. Então, isso tem que reverter para a sociedade. Durante o encontro, um grupo de trabalho foi formado pela Câmara Setorial de Inovação e Tecnologia do Fórum, com o objetivo de contribuir com uma discussão mais aprofundada sobre o tema, incluindo pesquisadores das universidades. A gente resolveu fazer um grupo de trabalho, reunir especialistas para discutir essa questão legal, como as procuradorias das universidades podem entender como é que funciona essa questão da inovação na prática e colher também boas práticas. Hoje o nosso foco é em contribuir e mostrar as oportunidades que a gente tem com todo esse parque de universidades instaladas no território do Rio de Janeiro, de contribuir de fato para a inovação, trazendo os especialistas para falar para a gente sobre isso. O estado de calamidade financeira do Rio de Janeiro pode ser prorrogado até dezembro de 2018. Após reunião dos líderes dos partidos, a mensagem do governo foi discutida no plenário. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo, que estende o prazo de calamidade pública do estado para dezembro de 2018. A duração venceria no fim deste ano. Se não tivesse a calamidade aprovada, sancionada pela Alerj, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que entrar no regime que a LRF determina para se chegar a esses índices máximos. Por exemplo, nós estamos fazendo agora a LDO e daqui a pouco tempo mandaremos a LOA para a Alerj. Se nós não tivermos a calamidade financeira para o ano de 2018, o que vai acontecer? Na LOA, nós já vamos ter que prever os seus efeitos. Tá? E quais são os efeitos hoje, com números de hoje? Por exemplo, se eu tiver que, no caso da Folha, a voltar aos índices teto da LRF, eu teria que hoje demitir cerca de 110 mil funcionários ativos, de um total de 240 mil funcionários. Ou seja, é um efeito avassalador. Eu espero que seja mais um passo no sentido de solucionar esse grande déficit salarial, esse débito que o governo do estado possui com os seus servidores e, sobretudo, com a população que deixa de receber os serviços de modo a contento.
Os parlamentares aprovaram emenda que garante que os créditos abertos durante o estado de calamidade sejam utilizados prioritariamente nas áreas de saúde, educação, segurança, assistência social e para o pagamento dos servidores. Nós apresentamos uma emenda, a bancada do PT, que foi aprovada, incluindo a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que quem esteja vendo a TV Alerj saiba a importância, os servidores, os profissionais, os professores da UERJ, por exemplo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que estão com seus salários atrasados. Significa, por essa emenda, que essa arrecadação deverá ser destinada também prioritariamente a servidores e professores da UERJ. Também foram aprovadas emendas da deputada Marta Rocha, que garantem a convocação dos aprovados nos concursos para papiloscopistas da Polícia Civil e soldados da Polícia Militar. Nós assumimos, a partir de reuniões com o governo do estado, que iríamos contratar esses servidores. 1/3 dos servidores policiais estão prontos para aposentadoria. O que aconteceu ontem, né, de domingo para segunda, a menos de 500 metros da Secretaria de Segurança, nos mostra que essa grande crise que passa a segurança pública pode ser minimizada ao invés de receber 300 servidores da Força Nacional que não conhecem o nosso estado, né? Por que não investir na contratação de policiais militares e policiais civis? Foram apresentados 11 requerimentos de destaque para votação em separado de emendas apresentadas pelos deputados. Na votação do 6º destaque, o quórum caiu e a votação foi adiada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até amanhã.